Ele entrou naquela livraria já sabendo exatamente quem ela era. Helena acreditou que fosse coincidência. Destino. Um encontro improvável entre mundos diferentes. Mas não era. Antes mesmo de atravessar aquela porta no Rio de Janeiro, o Sheikh Zayed al-Nasir já conhecia o sobrenome dela. Já sabia quem era seu pai. Já sabia que um casamento poderia selar um acordo milionário entre duas famílias poderosas. O que ele não sabia era que se apaixonaria de verdade. Se você gosta de histórias intensas, onde estratégia vira sentimento e um segredo ameaça destruir tudo, já se inscreva no canal e fique comigo até o final. Porque quando Helena descobrir a verdade, não será apenas um contrato que estará em risco. Será o coração dos dois. A livraria era pequena, aconchegante, escondida entre prédios comerciais. Cheiro de café recém-passado. Estantes de madeira escura. Um refúgio silencioso no meio da cidade agitada. E foi ali que tudo começou. Helena organizava uma pilha de romances quando o sino da porta tocou suavemente. Ela levantou os olhos apenas por hábito profissional. E então o viu. Um belo homem alto, com postura firme. Terno impecável que parecia carregar poder nos ombros sem precisar anunciá-lo. Ela não sabia ainda. Mas aquele não era um cliente comum. Era uma decisão. E talvez, o maior erro da vida dela. E para entender como tudo saiu do controle, precisamos voltar ao primeiro olhar. A livraria era simples, acolhedora, com estantes de madeira escura e cheiro constante de café recém-passado. Helena Duarte organizava uma pilha de romances quando a porta se abriu. O sino acima tilintou suavemente. Ela levantou os olhos apenas por hábito profissional, pronta para o sorriso educado que oferecia a todos os clientes. Mas a presença dele a fez perder o ritmo da respiração por um segundo inteiro. Alto, postura firme, terno sob medida que denunciava poder sem precisar de ostentação. O olhar escuro percorria o ambiente com atenção silenciosa, como se avaliasse cada detalhe antes de decidir se permanecia. Ele não parecia deslocado. Parecia dominar o espaço. Helena rapidamente desviou o olhar, sentindo aquele velho desconforto que a acompanhava desde a adolescência. Nunca se achará o tipo de mulher que chamava a atenção de homens assim. Cresceu ouvindo comentários cruéis na escola, comparações injustas, aprendendo a se esconder atrás de livros e silêncio. Trabalhar naquela livraria era confortável porque os livros não julgavam. Zayed caminhou até o balcão com passos tranquilos. Pediu recomendações de autores brasileiros contemporâneos. A voz era grave, controlada, com leve sotaque estrangeiro. Helena explicou com cuidado, surpresa ao perceber que ele realmente escutava. Não era um homem acostumado a interromper. Era um homem acostumado a ser ouvido. Ele saiu levando 2 livros. Voltou no dia seguinte para dizer que gostara das indicações. Voltou outra vez para perguntar sobre outro autor. E então começou a fazer perguntas sobre ela. O que você gosta de ler quando não está trabalhando? Sempre quis morar aqui? O que faria se pudesse mudar algo na sua vida? Perguntas simples, mas que ninguém costumava fazer. Zayed estava no Brasil por negócios. A expansão da empresa de sua família dependia de alianças estratégicas com investidores locais. O nome Duarte surgira em reuniões importantes. Um casamento entre as famílias consolidaria contratos de longo prazo. Era prático e necessário. Quando descobriu que a filha do empresário trabalhava discretamente em uma livraria, achou curioso. Quando a viu pela primeira vez, achou conveniente. Mas depois da terceira conversa, deixou de ser apenas conveniente. Havia uma autenticidade em Helena que ele não encontrava nos ambientes luxuosos que frequentava.
Ela não o tratava como sheik. Tratava como homem. Não parecia impressionada com o relógio caro, nem com o carro que o aguardava do lado de fora. Ficava levemente nervosa, é verdade, mas era uma timidez honesta, não interesse calculado. E foi nesse ponto que algo saiu do controle. O plano inicial era simples: aproximar-se, conquistar, propor casamento antes que ela soubesse das negociações familiares. Ele queria que aceitasse por escolha, não por pressão. Era uma forma de manter dignidade na estratégia. Mas quanto mais conversava com Helena, mais a ideia de estratégia começava a incomodar. Na quarta semana, ele a convidou para jantar. Helena passou a tarde inteira debatendo consigo mesma se deveria aceitar. Parte dela temia estar sonhando alto demais. Outra parte queria, pela primeira vez, permitir-se viver algo inesperado. Ela aceitou. E naquela noite, sob luzes suaves e conversa tranquilas, Said percebeu que a linha entre dever e desejo estava ficando perigosamente tênue. Ele ainda acreditava que podia controlar a situação. Ainda acreditava que conduzia cada passo com precisão. Mas o que ele não sabia, e o que mudaria tudo, é que Helena começava a confiar nele de uma maneira que tornaria qualquer mentira insuportável. E quando a verdade finalmente viesse à tona, não seria apenas um contrato que estaria em risco. Seria o amor. O jantar, que deveria ser apenas mais um passo calculado no plano de Zaid, acabou se transformando na primeira rachadura real em sua armadura emocional. Ele escolheu um restaurante sofisticado, mas não ostensivo. Queria impressionar sem intimidar. Helena chegou alguns minutos antes, as mãos levemente frias, o coração acelerado por estar vivendo algo que nunca imaginara possível. Ela não usava vestido extravagante, nem joias chamativas. Optou por algo simples, elegante, que refletia quem era. Quando Zaida viu atravessar o salão, percebeu que sua maior força estava justamente na ausência de artifícios. Ela não tentava parecer mais do que era. E aquilo, para um homem acostumado a máscaras sociais, era perigosamente atraente. Durante o jantar, falaram sobre viagens, livros, infância. Helena contou sobre os anos difíceis na escola, sobre como aprenderá a se esconder atrás do desempenho acadêmico para sobreviver às críticas. Riu ao dizer que os livros foram seus primeiros grandes amores. Zaid escutava com atenção verdadeira. Cada detalhe que ela revelava tornava mais difícil enxergá-la como parte de um acordo. Ele também falou, embora cuidadosamente. Disse que crescerá sob responsabilidade constante, que desde jovem fora preparado para liderar, que decisões pessoais quase sempre vinham acompanhadas de consequências públicas. Não mencionou o acordo. Ainda não. Queria mais tempo. Talvez para protegê-la. Talvez para proteger a si mesmo. Nas semanas seguintes, os encontros se tornaram frequentes. Caminhadas discretas na orla ao entardecer, cafés demorados, conversas que começavam leves e terminavam profundas. Helena começou a perceber pequenas gentilezas, a forma como ele diminuía o passo para acompanhar o ritmo dela, como prestava atenção quando ela falava, como jamais a pressionava fisicamente. Havia intensidade, mas também respeito. E isso foi decisivo. Pela primeira vez na vida, Helena sentia que alguém a via por inteiro. Não apenas a filha do empresário. Não apenas a garota tímida. Mas a mulher com sonhos, medos e opiniões próprias. Zaid fazia perguntas que a obrigavam a pensar além do habitual. Incentivava a falar sobre o que queria para o futuro, não apenas sobre o que esperavam dela. Enquanto isso, nos bastidores, as negociações entre as famílias avançavam. Reuniões formais, cláusulas sendo discutidas, projeções financeiras sendo ajustadas. O casamento deixava de ser hipótese para se tornar cronograma.
Zaid sabia que o tempo estava se esgotando. Numa noite particularmente silenciosa, enquanto caminhavam próximos ao mar, Helena perguntou algo que o pegou desprevenido. Você sempre parece tão seguro de tudo. Nunca tem medo de escolher errado? Ele demorou a responder. Porque, pela primeira vez, estava com medo. Não de errar nos negócios, mas de machucar alguém que não merecia. Eu aprendi a assumir as consequências das minhas escolhas, disse ele por fim, mantendo a voz firme. Mas algumas decisões são mais difíceis do que parecem. Helena interpretou aquilo como profundidade emocional, não como aviso. O vínculo entre eles deixou de ser apenas encantamento inicial. Tornou-se intimidade. Ela passou a contar sobre inseguranças que nunca revelara nem às amigas. Ele começou a compartilhar pressões que raramente admitia em voz alta. Havia uma cumplicidade crescente, construída em pequenos momentos cotidianos. E foi nesse ponto que Zaid percebeu que não queria mais apenas cumprir um acordo. Queria que ela estivesse ao seu lado porque desejava, não porque fora conduzida até ali. Ainda assim, não contou a verdade. Convencido de que poderia administrar a situação, decidiu acelerar os planos. Se pedisse sua mão antes que os rumores chegassem até ela, talvez conseguisse manter o controle da narrativa. Talvez pudesse, mais tarde, explicar que o acordo existia, mas que o amor viera depois. Era uma racionalização perigosa. Helena, por sua vez, já não via o relacionamento como algo passageiro. A intensidade dele, a maneira como a olhava, como segurava sua mão com firmeza protetora, tudo indicava comprometimento. Ela começou a imaginar uma vida diferente da que sempre conhecera. Um mundo além da livraria, além das inseguranças antigas. Em uma tarde chuvosa, enquanto ela organizava caixas no estoque, recebeu uma mensagem dele pedindo que o encontrasse naquela noite. Havia algo na formalidade do texto que a deixou apreensiva. Não era um convite casual. Quando chegou ao local combinado, um terraço com vista para a cidade iluminada, percebeu que o momento era decisivo. Zaid estava diferente. Mais sério. Mais vulnerável. Ele falou sobre parceria. Sobre construir algo sólido. Sobre confiança. Disse que não era homem de relações superficiais, que quando se comprometia era para sempre. Helena sentiu o coração disparar. Então ele fez o pedido. Não foi extravagante. Foi direto, intenso, cheio de convicção. Disse que queria que ela fosse sua esposa, que desejava apresentá-la oficialmente à sua família, que via nela mulher capaz de caminhar ao seu lado em qualquer circunstância. O mundo de Helena pareceu parar por alguns segundos. Ela sabia que era rápido. Sabia que parecia impulsivo. Mas tudo o que viveram até ali fora tão profundo, tão diferente de qualquer experiência anterior, que a ideia não soava absurda. Soava inevitável. Aceitou. E naquele instante, enquanto ele a abraçava sob o céu da cidade, duas verdades coexistiam silenciosamente. Helena acreditava estar escolhendo o amor da sua vida. Zaid acreditava que conseguiria transformar um acordo estratégico em uma história verdadeira antes que a realidade os alcançasse. O que nenhum dos dois percebia é que quanto mais intenso o sentimento se tornava, mais devastadora seria a descoberta que ainda os aguardava. E o preço da omissão começava, lentamente, a crescer. Os dias seguintes ao pedido passaram como um sonho acelerado para Helena. Havia ligações, mensagens, planos sendo feitos com rapidez quase vertiginosa. Zaid explicou que, por questões culturais e familiares, seria importante que ela conhecesse seu país o quanto antes. Falava com naturalidade, como se aquela transição fosse apenas um passo lógico na vida de ambos. Helena tentou acompanhar o ritmo,
embora por dentro tudo parecesse grande demais. Nunca viajara para tão longe. Nunca imaginara sair do Brasil para viver em outro continente. Mas quando Zayd segurava suas mãos e dizia que estaria ao lado dela em cada etapa, o medo diminuía. A despedida da livraria foi silenciosa e agridoce. Ela prometeu voltar para visitar, abraçou os colegas de trabalho, guardou dentro de si a sensação de estar atravessando uma porta que talvez nunca se abrisse da mesma forma outra vez. O pai demonstrava entusiasmo contido. Falava sobre oportunidades, sobre crescimento, sobre como aquela união poderia fortalecer laços importantes. Helena interpretou como orgulho paterno. Não percebeu o peso oculto nas entrelinhas. A chegada ao país de Zayd foi impactante. O calor seco do deserto, a arquitetura imponente misturando tradição e modernidade, o palácio contemporâneo que seria sua nova residência. Nada ali era simples. Tudo transmitia história, poder e expectativa. Nos primeiros dias, Helena foi recebida com formalidade respeitosa. A família dele a tratava com educação, mas havia uma avaliação constante nos olhares. Ela sentia que estava sendo observada, medida, analisada. Zayd permanecia atento, sempre por perto, guiando-a pelos costumes locais, explicando protocolos, apresentando pessoas influentes. À noite, quando estavam sozinhos, ele voltava a ser o homem que conhecera na livraria. Falava baixo, tocava seu rosto com delicadeza, perguntava se ela estava bem. Helena se agarrava a esses momentos como prova de que, apesar do ambiente grandioso, o que existia entre eles continuava verdadeiro. No entanto, pequenas situações começaram a inquietá-la. Comentários sobre contratos sendo finalizados agora que a união estava confirmada. Conversas interrompidas quando ela entrava em determinadas salas. Um jantar formal onde um empresário agradeceu discretamente a Zayd pela solução elegante que resolvera meses de negociação. Helena tentou ignorar o desconforto. Talvez fosse apenas impressão. Talvez estivesse sensível demais por causa da mudança abrupta. Ainda assim, uma sensação insistente de que havia algo que não compreendia totalmente começou a crescer. Zayd percebia essa mudança sutil em seu comportamento. Sabia que a fase mais delicada estava se aproximando. Parte dele desejava contar toda a verdade antes que ela descobrisse por outra fonte. Outra parte temia que revelar naquele momento destruísse tudo o que haviam construído. Ele se convencia de que estava protegendo o relacionamento. Dizia a si mesmo que o acordo inicial perderá importância, que agora o casamento era escolha pessoal, que o amor justificava o silêncio anterior. Mas omissões não desaparecem. Apenas aguardam um momento de emergir. Certa tarde, enquanto Zayd participava de uma reunião inesperadamente prolongada, Helena decidiu explorar uma ala do palácio que ainda não conhecia bem. Não havia proibição explícita, apenas portas que permaneciam sempre fechadas. Movida mais por curiosidade do que desconfiança, caminhou por um corredor silencioso até encontrar o escritório principal dele. A porta estava entreaberta. Ela hesitou. Não pretendia invadir privacidade, mas viu seu próprio sobrenome impresso em uma pasta sobre a mesa. Duarte. Destacado em letras formais. A proximidade do nome com o de Zayd, acompanhados de gráficos e cláusulas contratuais, fez o coração dela acelerar de maneira estranha. Aproximou-se devagar. Não era apenas um documento. Era um dossiê detalhado sobre a fusão de interesses entre as duas famílias. Datas coincidiam com o período anterior ao primeiro encontro na livraria. Havia registros de reuniões, projeções financeiras condicionadas à formalização do casamento. Helena sentiu o chão emocional desaparecer sob seus pés. A lembrança dos primeiros olhares, das conversas,
do pedido sob as luzes da cidade, tudo começou a se reorganizar sob uma nova perspectiva dolorosa. Não era coincidência. Não era acaso. Havia planejamento. Quando Zaida entrou no escritório e a viu parada diante da mesa, segurando os papéis com mãos trêmulas, compreendeu instantaneamente que o momento que tentará adiar finalmente chegará. O silêncio entre eles foi pesado, quase físico. Há quanto tempo? Ela perguntou, sem elevar a voz. Ele não tentou negar. Não tentou inventar explicações apressadas. Aproximou-se lentamente. Antes de nos conhecermos. A honestidade direta foi como um golpe. Helena respirou fundo, tentando organizar pensamentos que se atropelavam. Não era apenas o fato de existir um acordo. Era o fato de ter sido conduzida sem saber. De ter acreditado que o primeiro encontro fora casual. Que o interesse surgira espontâneo. Então eu fui uma estratégia, ela concluiu, os olhos fixos nele. Zaid passou a mão pelos cabelos, gesto raro de descontrole. No início, sim. Mas deixou de ser muito rápido. Ela queria acreditar. Parte dela ainda queria. Mas a confiança, uma vez abalada, não se recompõe com declarações simples. Você deveria ter me contado, disse ela com firmeza inesperada. Eu poderia ter escolhido mesmo assim. Mas você tirou essa escolha de mim. Aquelas palavras atingiram Zaid com mais força do que qualquer acusação agressiva. Porque eram verdade. Pela primeira vez desde que assumirá responsabilidades na empresa da família, ele se viu sem argumento estratégico, sem plano alternativo, sem controle. Helena colocou os documentos de volta sobre a mesa com cuidado, como se o simples ato de largá-los encerrasse uma etapa da própria ingenuidade. Eu preciso pensar, declarou. E naquele instante, Zaid percebeu que todos os contratos do mundo não tinham valor algum diante da possibilidade concreta de perdê-la. Mas o que ele ainda não entendia completamente era que amor não sobrevive apenas de intenção. Sobrevive de confiança. E essa, agora, estava perigosamente comprometida. Ela deixou o escritório em silêncio, não chorou. E isso foi o que mais desestabilizou Zaid. Quando Helena começou a caminhar, pelo corredor longo do palácio, parecia que a cada passo afastava-se não apenas do ambiente, mas da versão de si mesma que acreditava ter encontrado ali. Entrou no quarto, fechou a porta com suavidade e ficou parada alguns segundos, olhando para as próprias mãos. Tudo parecia igual. Mas nada era igual. As lembranças começaram a se reorganizar com crueldade lógica. O primeiro encontro na livraria. As perguntas cuidadosamente feitas. O interesse constante. A rapidez do pedido. Não fora destino. Fora planejamento. Quando Zaida entrou no quarto, encontrou-a sentada na poltrona próxima à janela, a vista do deserto escurecendo ao fundo. Helena, ele começou, mas percebeu que não havia frase pronta capaz de resolver aquilo. Ela levantou os olhos, firmes. A timidez que sempre a acompanhará parecia ter sido substituída por algo mais sólido. Você sabia quem eu era antes de entrar naquela livraria? Não era pergunta. Era constatação. Sim. E decidiu se aproximar porque era conveniente. Ele respirou fundo. Decidi me aproximar porque era necessário para os negócios. Mas continuei porque quis. Ela absorveu as palavras com cuidado, como se testasse o peso de cada uma. Você entende que isso muda tudo? Zaida aproximou-se devagar. Eu nunca menti sobre o que sinto. Mas omitiu o que mais importava. O silêncio que se seguiu não era de raiva explosiva. Era de decepção profunda. E isso doía mais. Helena levantou-se,
caminhando até a janela. Eu poderia ter aceitado mesmo sabendo do acordo. Poderia ter escolhido ficar ao seu lado apesar disso. Mas você decidiu por mim. Ele percebeu que, na tentativa de manter controle, havia destruído justamente o que tentava preservar. Eu estava tentando proteger o que estávamos construindo. Ela virou-se, os olhos marejados agora, mas ainda firmes. Relacionamentos não se protegem com segredo. Se constroem com verdade. Aquela frase ficou suspensa no ar como sentença. Nos dias seguintes, a distância entre eles tornou-se palpável. Helena cumpria compromissos formais com educação impecável, mas a intimidade desaparecera. Já não buscava a mão dele automaticamente. Já não sorria com facilidade ao ouvi-lo entrar no cômodo. Zaid tentou conversar diversas vezes. Explicou a pressão familiar, a responsabilidade que carregava, o receio de que revelar tudo cedo demais a afastasse antes que tivesse a chance de mostrar quem ele realmente era. Admitiu que subestimara a importância da transparência. Mas Helena precisava de mais do que justificativas racionais. Precisava recuperar algo que se quebrara dentro dela. Certa manhã, enquanto observava funcionários organizarem preparativos para um evento oficial que celebraria publicamente a união das famílias, tomou uma decisão silenciosa. Entrou no escritório de Zaid com postura tranquila. Eu vou voltar para o Brasil. As palavras foram diretas, sem dramatização. Ele sentiu o impacto físico da frase. Helena, nós podemos resolver isso. Talvez possamos. Mas não agora. Eu preciso lembrar quem eu sou fora dessa negociação. Ele deu um passo à frente. Você não é uma negociação. Mas foi tratada como uma. Não havia acusação agressiva na voz dela. Havia verdade. Zaid sempre soubera enfrentar concorrentes, administrar crises, renegociar contratos complexos. Nunca precisará aprender a pedir desculpas de maneira genuína. Nunca precisará admitir vulnerabilidade completa. Eu me apaixonei por você, disse ele, sem a firmeza habitual. Ela fechou os olhos por um instante. Eu sei. E é isso que torna tudo mais difícil. Porque não era ausência de sentimento que os separava. Era excesso de mágoa. Na noite anterior à partida dela, caminharam juntos pelo jardim interno do palácio. O vento do deserto soprava suave, levantando levemente os cabelos de Helena. Zaid observava cada detalhe, consciente de que poderia estar gravando aquela imagem na memória. Eu sempre me orgulhei de ser um homem que controla o próprio destino, ele confessou. Mas com você, eu perdi esse controle. Ela respondeu com serenidade dolorida. Amar nunca foi sobre controle. Quando o carro que a levaria ao aeroporto finalmente chegou, não houve cena dramática, nem pedidos desesperados. Apenas um abraço longo, carregado de tudo que ainda existia entre eles. Se você vier atrás de mim, ela disse antes de entrar no carro, que seja porque me escolheu acima de qualquer interesse. Não porque é conveniente. A porta se fechou. Zaid ficou parado enquanto o veículo desaparecia na estrada que cortava o deserto. Pela primeira vez desde que assumirá responsabilidades na família, sentiu-se pequeno diante das próprias decisões. Os contratos ainda estavam intactos. Os acordos permaneciam válidos. Mas o único vínculo que realmente importava estava se desfazendo. E ali, sob o céu vasto e silencioso, ele começou a entender que poder algum substitui confiança. A questão agora não era se ele a amava. Era se teria coragem de provar que esse amor valia mais do que qualquer aliança estratégica. O retorno de Helena ao Brasil não teve aplausos nem dramatização pública. Apenas silêncio e reflexão.
Ao pisar novamente na livraria onde tudo começara, sentiu uma mistura de alívio e dor. O ambiente continuava o mesmo, o cheiro de café, as estantes organizadas, o sino suave na porta. Mas ela já não era a mesma mulher que havia saído dali semanas antes. Trabalhar ajudava a organizar os pensamentos. Entre um cliente e outro, lembrava-se do jeito atento de Zaid, das conversas profundas, do cuidado sincero que ele demonstrara em tantos momentos. Nada daquilo tinha sido fingimento. Mas também não fora completamente honesto. E essa diferença fazia toda a diferença. Do outro lado do oceano, Zaid enfrentava o que sempre evitara, uma decisão que não podia ser calculada em números. As reuniões continuavam, os assessores aguardavam instruções, os investidores pressionavam por oficializações. O evento público que celebraria a união ainda estava marcado. Ele passou noites sem dormir, revisando mentalmente cada escolha que fizera. Percebeu que, ao tentar garantir estabilidade empresarial, tratara o amor como variável administrável. Helena estava certa. Ele escolhera por ela. Na manhã seguinte a uma reunião decisiva, fez algo que surpreendeu até seus conselheiros mais antigos. Solicitou a revisão imediata das cláusulas que vinculavam os contratos ao casamento. Retirou qualquer obrigação formal que envolvesse a família Duarte. Assumiu pessoalmente a responsabilidade por renegociar termos financeiros menos vantajosos. Houve resistência, questionamentos, alertas sobre riscos econômicos. Mas, pela primeira vez, Zaid não pensou como líder estratégico. Pensou como homem. Dias depois, embarcou para o Brasil sem anunciar visita. Não levou comitiva, não marcou encontros oficiais. Apenas comprou uma passagem e foi. Helena estava organizando uma vitrine temática quando ouviu o sino da porta tocar. Não levantou os olhos imediatamente. Só percebeu a presença diferente quando o silêncio ao redor pareceu mais denso. Ao erguer o olhar, encontrou-o ali. Sem um ambiente luxuoso, sem assessores, sem formalidade. Apenas Zaid. Por alguns segundos, ninguém falou. Ele se aproximou devagar, respeitando o espaço que ela agora parecia precisar. Eu cancelei as cláusulas, disse com voz baixa, mas firme. O acordo entre nossas famílias não depende mais de nós dois. Helena permaneceu em silêncio. Perdi parte da vantagem nas negociações, continuou. Mas mantive algo mais importante. A possibilidade de escolher você sem obrigação. Ela respirou fundo. O coração reagiu antes da razão. Por que agora? Perguntou. Porque eu finalmente entendi que amor não pode nascer de conveniência. E se eu quiser que você fique, precisa ser porque acredita em mim. Não porque existe pressão ao redor. Havia vulnerabilidade genuína ali. Não a confiança dominante do sheik que ela conhecera no início, mas a humildade de um homem que reconhecia falhas. Eu não posso apagar como tudo começou, ele acrescentou. Mas posso garantir que o que sinto hoje não tem nada a ver com estratégia. Helena observou-o longamente. Viu o cansaço nos olhos, a tensão contida na postura. Viu também sinceridade. Eu precisei ir embora para entender que não fui apenas manipulada, disse ela finalmente. Fui amada. Mas também fui desrespeitada. Ele assentiu. Não tentou se defender. E confiança não se reconstrói com palavras bonitas. Eu sei. O silêncio entre eles já não era pesado como antes. Era reflexivo. Se eu aceitar continuar, ela prosseguiu, não será como peça de negociação. Será como parceira. Com verdade desde o primeiro momento. É tudo o que eu quero. Ela deu um passo à frente,
diminuindo a distância que antes parecia intransponível. Eu não preciso de palácio, disse com leveza. Preciso de transparência. Um quase sorriso surgiu nos lábios dele. Então começamos daqui. Zaid segurou as mãos dela com cuidado, como se entendesse que aquele gesto simples valia mais do que qualquer cerimônia grandiosa. Não havia promessas exageradas. Havia decisão consciente. Dessa vez, o compromisso não nascia de contratos assinados em salas fechadas. Nascia da escolha mútua. Algumas semanas depois, retornaram juntos ao país dele. Sem anúncios espetaculares, sem eventos forçados. Apenas dois adultos que haviam aprendido, da maneira mais difícil, que amor exige coragem maior do que orgulho. Helena caminhava pelo palácio agora com postura diferente. Não como alguém conduzida por circunstâncias, mas como mulher que escolhera estar ali. E Zaid, ao seu lado, já não via controle como virtude absoluta. Via parceria. Porque no fim, o verdadeiro poder não estava em alianças estratégicas. Estava na capacidade de admitir erros. Estava na coragem de mudar. Estava na escolha diária de permanecer. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário contando o que teria feito no lugar de Helena. E se você acredita que amor e respeito precisam caminhar juntos, inscreva-se no canal para mais romances intensos como este. Nos vemos na próxima história.